Olá pessoal, o capítulo 9 trata do escalonamento em sistemas de propósito geral. E neste vídeo eu vou comentar sobre a questão 6, que aparece ao final do capítulo. Essa é uma questão que requer um pouco de reflexão aí para responder. Então vamos lá. Considere um sistema operacional cujo escalonamento do processador é feito através de prioridades. Sendo que a prioridade de uma thread é sempre escolhida aleatoriamente entre 1 e 100. Então, toda vez que a thread passa de bloqueado para apto, então, toda vez que a thread entra na fila de aptos, é sorteada uma prioridade para ela entre 1 e 100. Então, de novo, baseado em prioridades, cada thread tem uma prioridade entre 1 e 100, porém essa prioridade muda e é sorteada aleatoriamente toda vez que a thread entra na fila de aptos. Ou seja, cada thread recebe uma nova prioridade aleatória entre 1 e 100 sempre que entra na fila de aptos. Existe um número finito de threads, e o caso de mesma prioridade é usado o FIFO, para desempate, né? Mesma prioridade. Pergunta, é correto afirmar que, e aí nós temos ABCD 4 itens. Tá? Então, vamos analisar com calma cada um destes itens. Deixa eu puxar aqui para outra página. Vamos primeiro, item A. Não existe a possibilidade de postergação indefinida, embora uma thread possa ficar um longo tempo na fila de aptos. Essa é uma pergunta que requer um pouco de reflexão. Vamos lá. Aqui o enunciado não diz se 1 é prioridade mais alta ou mais baixa, tá? Então a gente pode arbitrar. Vamos supor que 1 seja a prioridade alta, tá bom? Então, não existe a possibilidade de postergação indefinida. Como que poderia ocorrer postergação indefinida? Vamos supor que uma thread, a nossa thread X, ela sorteia a prioridade 100, que é a mais baixa, né? 100 é a mais baixa. Ela vai para o fim da fila de aptos, né? Aqui está a fila de aptos. Aí todo mundo que está na frente dela vai executar, né? Vai executar. Tem lá 1, 2, 50, vai executar. Porém, lembre-se, existe um número finito de threads. E o que significa que essas threads executam, bloqueiam, retornam e sorteiam novamente uma prioridade. Tá? Vamos supor se essa thread Y, ela executa, bloqueia, né? Torna-se apta novamente e retorna e sorteia, por exemplo, a prioridade 70, ela vai ficar na frente do X e vai executar antes de X, deixando o X para trás, postergando X. Então, se eu tenho um número finito de threads, elas vão ficar circulando aqui na frente do X, sorteando prioridades mais altas que X, né? Números entre 1 e 99, e postergando X. Só que, uma hora, a thread Y vai sortear 100 também. Tá? Ela tem 1% de chance de fazer isso. Estou supondo que a distribuição é uniforme entre 1 e 100. Então, tem 1% de chance de sortear 100. Um dia, a thread Y vai sortear 100. Quando a thread Y sortear 100, observem o seguinte, ó, mesma prioridade é FIFO. Então, no dia que a thread Y sortear 100, ela vai
para trás do X. Então, a thread X que sorteou a prioridade 100, ela vai ter que esperar muito tempo, tá? Porque enquanto outras threads ficarem sorteando números entre 1 e 99, elas vão executar na frente dela. Porém, um dia todas essas threads terão sorteado 100. Quando todo mundo tiver prioridade 100 atrás de X, X finalmente irá executar. Então eu imagino que um dia thread X vai executar. Quando? Quando todas as outras também sortearem 100 e forem para trás dela na fila de hábitos. Portanto, me parece que está correto, né? Não existe a possibilidade de postergação indefinida, embora uma thread possa ficar um longo tempo na fila de hábitos. O que é esse longo tempo na fila de hábitos? Até que todas as outras threads sorteiem 100 e passem para trás dela na fila de hábitos, por causa do desempate FIFO. Tá? À medida que o tempo vai passando, a probabilidade de cada thread encontrar um 100 aumenta, né? De repente, depois de 1000 execuções, 1000 hábitos, 1000 sorteios de prioridade, a probabilidade de nunca tirar um 100 começa a cair bastante, tá certo? Então, esse item parece correto. Mas vamos olhar todos eles para ver se a gente não está deixando nada para trás. Bom, item B. Esta solução será obrigatoriamente preemptiva? Não. Por quê? Quando a thread se torna apta, né? Quando a thread passa do estado de bloqueado para o estado de apto, eu sorteio um número entre 1 a 100, que é a prioridade dela, e posiciono ela na fila de aptos. Posso fazer isso de maneira preemptiva ou de maneira não preemptiva. Né? Quem não lembra mais o que é preemptivo e não preemptivo, pode dar uma olhada no vídeo do capítulo 9. Mas não, isso aqui está errado. Errado. Porque eu posso fazer preemptivo ou não preemptivo. Não tem nada amarrado aqui. Tá bom? Item C. Esta solução evita o monopólio do processador por uma única thread. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Por exemplo, se eu tenho uma thread em loop infinito, vamos supor que a thread Z ela entrou em loop infinito. Ela pegou o processador e não vai largar mais ele. Se a solução for não preemptiva, a thread Z vai ficar para todo sempre executando. Se a solução for preemptiva, mas a thread Z sorteou prioridade 1, lembrando, né, que eu arbitrei aqui 1 é alta, 100 é baixa, ela vai ficar para sempre. Então, essa solução evita o monopólio do processador por uma única thread? Não. Se a thread entrar em loop infinito, se eu estiver com a versão não preemptiva, acabou, ela não sai mais de lá. Se eu estou com a solução preemptiva e ela tem a prioridade que não é 1, ela poderá ser preemptada. Porém, se a thread Z em loop infinito sorteou prioridade 1, também ninguém vai tirar ela de lá. E, portanto, eu não evito o monopólio. Por isso, esse item está claramente errado. Item D. Esta solução apresenta overhead de chaveamento de contexto maior do que quando fatias de tempo são usadas. Bom,
Aqui, pessoal, vai depender um pouco se eu estou usando solução preemptiva ou não preemptiva, né? Mas, e também vai depender um pouco de o tamanho da fatia de tempo. Mas se nós assumirmos fatias de tempo típicas, ou seja, elas vão estourar, né? Por exemplo, usando aquela ideia de que 50% dos ciclos de CPU são menores que a fatia de tempo e não estouram ela, mas 50% dos ciclos de CPU são maiores que a fatia de tempo e estouram ela, eu vou ter as fatias de tempo estourando. Né? Então, eu tendo, aqui o overhead de chaveamento de contexto tem que saber o seguinte, quanto de chaveamento de contexto tem, né? Quanto chaveamento de contexto vai acontecer. Eu tenho que, se eu usar fatias de tempo de maneira típica, a mesma thread vai estourar a fatia de tempo algumas vezes e vai gerar chaveamento de contexto. Já com esse esquema proposto, né, na versão não preemptiva, eu só tenho aquele chaveamento de contexto obrigatório, porque a tarefa em execução, a thread em execução faz uma chamada de sistema, fica bloqueada, tem que largar o processador. Eu tenho um chaveamento de contexto obrigatório e é só isso, então claramente menos que fatia de tempo. Mesmo na solução preemptiva, além do chaveamento de contexto obrigatório, que é quando a tarefa fica bloqueada, eu vou ter as preempções. Então, às vezes, uma thread liberada de prioridade mais alta preempta uma thread de prioridade mais baixa, gerando alguma preempção adicional. Porém, com fatias de tempo, além, obviamente, do chaveamento de contexto obrigatório, quer dizer, isso vou ter sempre, né? A thread fez a chamada de sistema, sleep, bloqueou, eu tenho que chavear o contexto. Então, aqui não tem história, ele é obrigatório exatamente porque é obrigatório, todo mundo tem. Mas aqui eu vou ter o estouro da fatia de tempo. E eu espero, numa aplicação típica, num sistema típico, que os estouros de fatia de tempo serão em maior número do que essas preempções que acontecem quando uma thread liberada de alta prioridade preempta uma de baixa prioridade. Porque isso vai acontecer apenas em algumas situações, quando a tarefa liberada tem prioridade mais alta que a executando, e vai acontecer só uma vez, né, dentro daquela tarefa, ao passo que a fatia de tempo ela pode ocorrer muitas vezes. Né? Então, essa solução oferece um overhead maior de chaveamento de contexto? Eu diria que não. Tá? Eu diria que não. Essa solução apresenta um overhead de chaveamento de contexto provavelmente menor do que fatias de tempo. Como o item D falhou, o C falhou e o B falhou, então reforça a ideia de que a resposta correta, né, é o item A. Mas, como eu falei, é uma questão que a gente precisa refletir e porque tem algumas condições extremadas aqui que podem ser consideradas. Né? Mais detalhes sobre escalonamento em propósito geral vocês encontram no livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!